Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1940 para quinta-feira de salve-se quem puder. Bravos, foi. Saiu, foi a introdução que saiu. Bravos, filhos de uma... Nem digo nada. Bravos. Eu tenho bravos, não vale a pena. Eu tentei esquecer a minha relação, mas o Atlético de Madrid não vale a pena. Quer seja a favor, quer seja contra, o Atlético de Madrid existe para me dar red. Não vale a pena. Não vale a pena, bravos. Como é que o Atlético de Madrid dá duas putas neste jogo? Como? Eu não vi o jogo, ainda vou ver o resumo. Oh, bravos, mas por amor da Santa, 17 remates. 7 remates à baliza. E a puta não entra. Inacreditável. Já o nosso PSG, já vamos falar. Antes disso, vou oferecer free bets, malta brava, para Liga Europa e Conference League. Muito obrigado pelos comentários. Hoje foram menos um bocadinho. Ok, a malta brava ficou um bocado desiludida ontem também. Para 300 pessoas, 5 ou 6 free bets é pouco. A minha app não está a funcionar porque os gajos são finos. Agora querem que eu pague a mensalidade para ter a app. Calma. Isto são investimentos perigosos. Por isso, volto ao Pico Winner e depois, brevemente, a minha app estará outra vez no ativo. O primeiro vencedor é o Relax. Exatamente. Relax, merecemos free bets. Merecemos. Deve ser mais que um. Por isso, eu só vou oferecer uma. Entendei-vos. Bravos! Parabéns ao Relax. Daqui a bocadinho ofereço mais free bets. Já sabes que se fores um dos vencedores, tens que ter conta BetClick. Se não tiveres conta BetClick, abres como promo code LMP Bravo. Usufruis os 50 euros em free bets. E mesmo que não ganhes as free bets e não tenhas conta BetClick, abre conta BetClick para dares aquele apoio aqui ao canal e, obviamente, passas a ter conta BetClick, que é sempre uma mais-valia. Bravos das trincheiras! Hoje foi green, graças àquela excelente aposta do PSG para vencer ambas as partes. É verdade. Odd 3, qualidade, bateu também o handicap -1, mas acima de tudo era a vitória do PSG, limpinha. A vitória na primeira parte, aconteceu de tudo. Aliás, o PSG... só não deu o 5 ou 6 por pouco. E aquele do E não me convence. Bravos, o do E não me convence. Não vale a pena. Só porque ele marcou um gol sem querer. Ai, que grande gol do Doué. Não foi grande gol. Foi sem querer. O Doué teve outras oportunidades de gol que falhou. O Doué em 10 marca 2. O Dembélé também teve. Bravos. O PSG deu 2-0 e para o Liverpool foi uma vitória. Atenção. Em relação àquilo que é a Barcelona Atlético de Madrid, ainda vou ver o resumo pelo resultado. Handicap -1 para o Atlético de Madrid. Tudo bem que com mais um jogador é sempre mais fácil, mas mesmo com mais um jogador, o gráfico não é nada favorável ao Atlético de Madrid. Depois o nosso Braga deu aquele ambas marcam. O ambas marcam 1,76. Era uma excelente aposta, mas depois eu optei pelo ambas marcam ou over 2,5. Podia ali acontecer qualquer catástrofe, mas não aconteceu. Bateu ambas marcam, é excelente. De resto, não aconteceu mais nada. Aconteceu aqui o ambas marcam também. Falei ontem, a vitória do Galatasaray veio. Excelente odd para a vitória do Galatasaray. Mas eu apenas optei por colocar ambas marcam no meu póquer do dia, que falhou por causa do Barcelona. Esta odd de 3,94 espetacular, falha-me por causa da Barcelona. E depois ainda fiz uma com muito pelo na Benta, que era as duas para marcarem no Braga. O PSG para vencer a primeira parte e o handicap -1 Barcelona. Já foste. E era bom, mas não bateu. Bravo, já sabes que se quiseres seguir todas as minhas múltiplas, por muito malucas que elas sejam, estão no Telegram, ok? É só procurar ou então no primeiro link afixado aqui nos comentários. No primeiro comentário afixado. Até fico gago com estas situações. Vamos dar mais uma free bet à malta brava. Soares, siga bravo. Obrigado, Soares. Um grande abraço para ti. Daqui a bocadinho ofereço mais. Vamos passar para quinta-feira. Antes de passarmos para quinta-feira, quero dizer-te uma coisa muito importante, que é a Multis. Se tu não sabes o que é a Multis, fica até ao final do vídeo. Vamos fazer uma múltipla usando a minha aplicação para amanhã, dia da Europa. Ok? Se não sabes como fazer, se nunca usaste, se nunca viste, se queres até aprender como se usa, fica até ao final do vídeo. Eu, no fim do vídeo, vou fazer uma múltiplazinha com a Multis para alvos das trincheiras. Amanhã, Liga Europa e Conference League. Atenção aí ao tesão de mijo. Atenção aí ao tesão de mijo. É apenas vontade de mijar.
Não, Bralos, atenção, isto, cuidado, é uma quinta-feira manhosa, com jogos. E assim, Malta Brava tem. Eu agora mudei assim de assunto rápido, porque a Malta Brava tem-me falado da Libertadores. Ah, bravos, eu gostava de acompanhar e eu gostava de fazer Libertadores, mas eu tenho uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade. Eu, quando estou a fazer uma Liga Europa ou uma Conference League, eu acabo por ter algum conhecimento de causa das equipas, porque eu sigo os campeonatos. Aqui na Libertadores, bravos, é que é mesmo. Mesmo que eu vá fazer um Palmeiras, o Júnior de Barranquilha, bravos, eu nem sei quem é esta equipa, caralho. Isto é dar um tiro no pé. É dar um tiro no pé, é dar um tiro no escuro. Vai um Botafogo. Ok, Botafogo. Vou analisar o Botafogo. O Caracas. Será quem é o Caracas? Não sei. Portanto, é-me difícil fazer... Temos o River Plate, por exemplo, que conheço de nome. O Blooming. Nem nome de equipa é, bravos. Não dá. Por muito que me custe, e até era mais conteúdo que eu fazia aqui no canal, eu não consigo analisar a Sul-Americana, não consigo analisar a Libertadores. E um abraço para a Malta Brava que gostava que eu fizesse. Por isso, seguimos imediatamente para o Bolonha-Aston Villa. Eu acho que este jogo tem tudo para dar a possibilidade das duas equipas marcarem, sinceramente. O Bolonha está numa fase interessante de finalização. A equipa tem feito resultados interessantes e até tem ganho jogos, mas principalmente tem marcado golos. Joga em casa, que é sempre um fator interessante. Atenção, fator interessante, o fator casa é interessante, mas a equipa, acima de tudo, tem marcado golos em casa, bem neste momento de 5 jogos seguidos a marcar em casa. E, bravos, esta equipa do Aston Villa também não é uma grande equipa a jogar fora. Nos últimos 5 jogos venceu apenas um jogo, mas também marca. Por isso, é um jogo que eu diria que pode encaminhar-se para empate até, mas acredito que sai um jogo com golos. Acho que o ambas marcam é interessante, é um jogo difícil de avaliar, ou então o over 1,5. Este over 1,5 é a tal situação, é um over 1,5 a 1,30 que dá para colocar naquela múltipla. É um jogo difícil, mas eu acredito que este fator casa do Bolonha, mais a qualidade ofensiva do Aston Villa, dá para meter aqui... Vocês sabem que eu sou adepto do fator casa, facto. Ambas marcam. Praus. Tenho grande consideração pelo fator casa. Depois, Porto Forest. Bom, isto é o regresso do Vítor Pereira ao Dragão, mas pouco me importa. Pouco me importa que é o regresso. Também já lá fui muitas vezes e regressei. Por isso, bravos, ao 2,15 para o Porto a jogar em casa, primeiro jogo de eliminatória, não pode facilitar. Contra um Forest que, independentemente da sequência de jogos que fez, com o Vítor Pereira, os jogos que fez, os resultados que fez, as equipas que venceu, por exemplo, até eliminou o Fenerbahçe, aceito isso tudo, mas não aceito, e já este ano já tivemos um confronto direto, onde o Forest venceu, na altura em que o Porto estava numa grande sequência de jogos, Porto para ganhar e o Porto perde por 1-0. Penso que foi 1-0. Não, foi 2-0. Pior ainda, foi 2-0. Mas eu vou no empate anula Porto. Vou com um bocadinho de medo, é um facto. Mas foi a aposta que bateu, caralho. Ok, está bem. Ok. Puta que pariu. Eu estava a ver qual era a múltipla que bateu. Mas isto é outra coisa. Bralos, estava eu a dizer. Já nem me lembro, são tantas. São tantas bravas que eu já nem me lembro. Ora bem, estava eu a dizer que Bolonha, Porto Forest, empate anulada-se 1,44. Não é um modo espetacular, mas eu não acredito. Para começar, não acredito na derrota de Porto em casa. Ponto. Não vale a pena. Digam o que disseres, argumentem o que argumentarem. Não acredito da derrota de Porto em casa. Pode eventualmente até ser um jogo para o Porto sofrer, ambas marcam, tudo mais. Ok, a estatística pode ir para aí, a análise das equipas pode ir para aí, mas lá no fundo o Porto não perde em casa. Estatística acima da média a jogar em casa, resultados acima da média a jogar em casa, sequência de jogos a jogar em casa, a marcar golos acima da média. Isto é jogo para o Porto não perder em casa, e esta odd de 1,44 é boa
para, eventualmente, se o Porto ganha. Se empatar, é devolvido. Se perder, não aceito. Simples, bravos. Mas é que é simples. Depois, expectativa de golos. A possibilidade do Porto não perder o jogo e termos golos, podemos ir buscar o tal inevitável Porto empate e over 1,5 a 1,64, que penso que seja uma boa odd de 1,64. Quem tem expectativa de golos, ok? E no primeiro jogo aconteceu um ambas marcam, eu acredito, um ambas marcam, um over 2,5, um over 1,5, perdão, e eu acredito que aqui também tem um bocadinho de sede de vingança. E, ó menino, vocês vêm aqui, trapá, eu acho que é por aí. Boa odd para o Porto, eu diria até que odd de 4, handicap menos um Porto. Odd de 4, handicap menos um Porto. Será a odd do dia? Este fora-se a jogar fora. Deu 3 ao Tottenham, toda a gente dá. O Midland não conta. Foi a casa de City empatar 2-2. Fenerbahçe perdeu contra o Braga. Foi eliminado do Wrexham. A equipa oscila muito. O problema desta equipa é que não é uma equipa constante. E amanhã pode eventualmente até perder por 1-0. Ganhar não acredito. Bravos, o handicap menos um Porto pode ser daqueles handicaps marotos para fazer este tipo de múltiplas. Onde eu faço assim uma odd de 8, 9, 10 com este handicap menos um Porto, ou até do Porto para vencer logo na primeira parte. Mas acredito que aposta simples nos 90 minutos, sem grande risco, é o empate anula Futebol Clube de Porto. No Friburgo Celta, ambas marcam. Bravos, nem vamos perder tempo a analisar isto. Bem, se este Friburgo Celta não dá um ambas marcam, eu vou e venho. Eu vou e venho. Este é um jogo para ambas marcam. Este é um jogo até que eu estou a achar muito estranho. O over 2,5 estar a 1,90. Aliás, ambas marcam ou acima de 2,5 a 1,55 é a aposta deste jogo. Eu normalmente esqueço-me disto e depois quando entro aqui vejo. 1,55, ambas marcam ou 3 golos no jogo. Bravos. Este Celta é o salve-se quem puder. Bravos. 3-2, 4-3, teve aqui um 2-0, 1-1, 1-1, 2-1, 2-1. Puta que pariu. O nosso querido Friburgo vem de 9 jogos seguidos a sofrer golos. 3-2, 2-1, 5-1. Depois tem 3-3. Eu não sei porque que estão a dar uma odd de 1,90 para o over 2,5. Eu acho que o mercado está mesmo equivocado neste jogo. Sinceramente. Acho que está. As duas equipas marcam acima de 2,5. É uma aposta em termos de análise estatística pré-live fucking oferecida. Não tem mais nada. Está dito. E que bela Liga Europa. Bom jogo. Talvez o jogo de Bolonha-Aston Villa seja o mais difícil. Mas eu acredito que as duas equipas têm capacidade de finalização e capacidade para marcar. Porto não pode perder. Por amor da santa. Eu abandono já esta merda. Acabou? E este é o jogo de golos do dia. Liga Europa de qualidade. Agora, por falar em qualidade, vou oferecer aqui uma free bet. Pumba! Tomás Vieira Ferreira. Vamos para a quarta de green. Grande abraço, Tomás. Obrigado. Vou dar mais uma. Apetece-me. Fábio Caretas. Não, Fábio Carretas. Quarta-feira para recuperar o Red no Sporting. Cuidado. Cuidado com essa palavra. Recuperar, Red. E começa a entrar no teu pensamento e depois não sai. Não é recuperar, é seguimento da aposta. Inevitavelmente, tu tens que continuar a apostar. Se é para recuperar ou para continuar. Ok? Calma, não é recuperar. Bravos, Liga Conferência. Se calhar aqui um passeio nesta Liga Conferência, sou sincero. Nós temos o Raio Vallecano à EK, que a mim interessa-me pouco. Sinceramente, não estou para mandar aqui stakes manhosos. Aliás, se tiver que perder uma stake no Raio Vallecano à EK, prefiro pegar nessa stake ou até dividir a stake em 2 e colocar handicap menos um Porto. E a outra meia stake colocar a vitória do Porto na primeira parte. Se sou sincero. Portanto, esqueço este Raio Vallecano e não gasto a stake. No Mainz de Estrasburgo, acho que dá perfeitamente para as duas equipas marcarem. E talvez eu respeite ambas marcam por parte do Mainz, porque a equipa não está a fazer uma má sequência de jogos e é sempre uma equipa da Bundesliga a jogar em casa. A equipa de Estrasburgo tem mais do que resultados e também sequência de jogos sem perder, está numa boa fase para marcar golo. Portanto, este jogo aqui do Mainz de Estrasburgo é um jogo muito interessante para as duas equipas meterem uma pipoca
E está boa, 1,60, aceita-se perfeitamente. No Crystal Palace Fiorentina, calma, calma. Eu até me esqueci de dizer que estava com a camisola do Celta, cara. Eu esqueci-me de dizer, cara. Foda-se, Bravos. Camisola bonita, abri há um bocadinho. Linda, aqui, Estrela Galícia. Espetacular, Bravos. Esqueci-me de dizer, já está dito. Crystal Palace Fiorentina, eu acho que estou fora deste jogo. Crystal Palace provavelmente é das equipas mais nódoa esta época. Equipa que começou muito bem, ganhou uma taça, fode-me o Liverpool logo no início da época e depois faz uma época deplorável, péssima. Equipa negra no que diz respeito à finalização, é tão má esta equipa. Eu detesto esta equipa. 1 contra o Zrinski. Não dá, Bravos, não dá. Não dá. Não dá. 0-0 contra o AEK. Eu acredito que este Crystal Palace, 3-1 contra o Tottenham, toda a gente ganha contra o Tottenham. Eu acredito que este Crystal Palace, 0-0 contra o Leeds, é um caso de estudo. Porque a equipa até, no meio de muitos resultados, vai fazendo alguns resultados expectáveis. Ganham 3-1, vai a casa do Tottenham, dá 3-1, ganham 2-1 e tudo bem. Mas quando tu queres que a equipa cumpra, por exemplo, estes jogos da Liga Conferência, a equipa tem falhado redondamente. Por isso, é um jogo difícil. A Fiorentina, por um lado, está a fazer uma boa Conference League, por outro, está a fazer uma péssima Série A. Uma equipa inconstante, com algum peso de emblema, mas eu acredito que conta pouco para este tipo de análise. Por isso, estou fora desta equipa da Fiorentina, que até vem agora a fazer uma boa sequência de jogos, está a elevar-se, mas, bravos, não me convence também. Acho que são duas equipas muito inconstantes esta época e olha, elas as duas podem ir as duas para aquele sítio. Para finalizar, temos um Shakhtar AZ, que acredito que é um jogo totalmente encaminhado para as duas equipas marcarem. Ponto final. Ponto. 1,53, aceita-se. É esta a análise, as duas equipas marcam, Shakhtar AZ, difícil de prever o vencedor, mas fácil de prever uma possibilidade de ambas marcam, porque as duas equipas têm estatísticas e odds e resultados para isso. A equipa do AZ é uma equipa que tem muitos golos marcados e sofridos, e a equipa do Shakhtar costuma até tem aqui um bom fator casa. Faz assim, porque é um fator casa falso. Braulos! Parece-me que é isto. Mais uma free bet. Gustavo. O ambas no Wrexham desde o início do ano. Em 12 que fui, 10 deram green. Que qualidade. Estamos juntos, bravo. Parabéns para a free bet. Estes 5 euros vão para uma possibilidade de ambas marcam no Wrexham. Guarda-os. O Wrexham realmente está muito bem. Braulos. Está feito. Pá, que pena do caraças. Está feito. Não temos mais nada. Temos a Libertadores e a Sul-Americana, que eu não estou a fazer nada, e de resto não temos absolutamente mais nada. Temos também aqui o Rizespor, que não estou a fazer. Temos a Superliga da Sérvia, que tem aqui um Partizan, mas é tal situação, não estou mesmo a seguir. Estrela Vermelha com modo 104, não dá para fazer nada. E é isto. Basicamente é uma quinta-feira de 7 jogos, não é 8 jogos, 7 jogos, onde acredito que o ouro está na Liga Europa. A Liga Conferência, temos aqui uma possibilidade de com 2 jogos de ambas marcam, mas o Raio Vallecano e o Crystal Palace eu vou descartar. Posso eventualmente pegar nestes jogos e colocar numa múltipla, porque a múltipla é aquela situação. Agora em simples não vou arriscar aqui as minhas stakes. Em relação à múltipla, vou fazer aqui uma coisa interessante convosco, que é mostrar a multis. Esta é a multis, ok? Esta é a multis. A aplicação que te faz múltiplas em foco em segundos. E para te fazeres uma múltipla tens que fazer o seguinte. Podes experimentar gratuitamente e podes experimentar também já até dia 11. E dia 11 é sábado. Por isso podes colocar jogos até sábado já. Ok? Podes colocar máximo de 16 jogos numa múltipla, que é muito jogo, atenção. Eu podia te colocar aqui 30, mas optei por 16 porque acho que mais que 16 já começa a descambar. Eu vou querer 7 jogos para amanhã, apenas para amanhã, Liga Europa e Liga Conferência. Eu vou colocar Liga Europa e Liga Conferência. Tens aqui outros campeonatos e competições, mas também já remonta. Já tens a Noruega, já tens a Suécia, tens a Suíça, já remonta, obviamente, com os jogos de sábado e de sexta. Podes escolher os campeonatos que tu quiseres. E depois podes escolher
as apostas, ok? Eu quero uma dupla possibilidade. Podemos colocar uma vitória do resultado. Não, resultado final não temos assim grandes odds. Não, resultado final não. Vou colocar as duas equipas marcam que eu gosto e vou colocar o tipo de aposta. Aliás, resultado final não, mas resultado sem empate sim. É interessante. E depois, um handicapzinho na primeira parte. Um total de remates à baliza, para ver se acontece aqui alguma coisa. Eu normalmente não tenho muita noção das odds do total de remates à baliza, mas vale o que vale. Podes, por exemplo, fazer 1,15 a 1,25 e aplicar em todos, e assim automaticamente todas as apostas que tiverem disponíveis para este tipo de aposta e Liga Europa e Conferência dentro desta faixa de odd aparecem. Ou então, aliás, até podemos ver se aparece alguma coisa. Fez uma múltipla com 5 jogos, odd 2,40. Só com odds de 1,15 a 1,25 dentro daquilo que eu escolhi. Foi estes jogos. Mas é tal situação, não é? Não é isto que eu quero. Portanto, eu no ambas marcam vou querer de 1,38 a 1,52. No resultado sem empate, que é um empate anula, de 1,45 a 1,62. 1,58. 1,58 e no total de remates à baliza, na dupla possibilidade vou querer 1,25 a 1,38. E no remates à baliza, não sei, sinceramente não sei, 1,20 a 1,30, talvez. Vamos ver o que é que dá. Ok, exato, 1,38, falta aqui o ponto. Vamos ver o que é que a Multis nos faz. Fez uma odd de 6,24 com 7 jogos, ou seja, os jogos da Liga Conferência e os jogos da Liga Europa. E o que a Multis deu foi total de remates à baliza no jogo do Celta de Vigo Friburgo, 9,5. Nem sei se é muito, se é pouco. Na minha ótica, acho que são muitos. E acho que é uma odd muito baixa para termos 10 remates à baliza. Não faço de ideia, vou tirar. Dupla possibilidade, menos ou empate. Este fator casa tem algum peso. Dupla possibilidade, Porto ou empate. Gosto. Dupla possibilidade, Shakhtar ou AZ. Gosto. Uma das equipas vence. Crystal Palace Fiorentina. Total de remates à baliza, 9,5. Não faço ideia. Total de remates à baliza, abaixo de 9,5 no Raio Vallecano à capa da Tendas. Pode ser. Pode ser. Mas também não faço ideia. E depois temos o Aston Villa em resultado sem empate. Dá um modo 3,08. Também com os jogos que temos é isto. Podemos depois, obviamente, explorar outro tipo de apostas e outro tipo de situações. Podemos pôr golos, handicaps. Mas eu deixo-te a ti para experimentar. Bravo! Um grande abraço, tudo bom? Vemos amanhã, não vamos apostar. Espero que em green para sexta-feira. Abraço.